pessoal, muito bem-vindo ao nosso programa, ao Clube do Sucesso. Mais uma vez estamos aqui com temas de grande relevância para a formação do caráter humano. Eu sou a Eliana Gassi de Castro, eu estou aqui com o Eduardo, que é coach. Prazer, estou Helena. com o professor Miguel, que é psicanalista. E estamos muito felizes de estarmos aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos falar de um tema que é de grande relevância para toda a sociedade: crenças e valores. E crença é um assunto muito profundo, porque ele trata exatamente do motivo pelo qual você vê a sua própria vida. Você hoje vai entender quais são os caminhos que te levam a agir de determinada maneira. Às vezes você está tomando decisões que te levaram a serem construídas em cima de determinadas crenças. Só que você não sabe que é exatamente por isso que você está agindo. Então isso faz com que você tome essas decisões porque você acha que elas são corretas. Quando na verdade você aprendeu a ter esse tipo de decisão. Você criou essas decisões em cima da toda a tua experiência de vida. E hoje você vai poder analisar um pouquinho mais, a refletir um pouquinho mais, se todas essas decisões que você tem tomado em cima de suas crenças, se elas são corretas ou não. Porque elas podem estar prejudicando você no seu dia a dia. E você não sabe exatamente o motivo pelo qual você está seguindo esse caminho. Então nós vamos falar hoje primeiramente com o professor Miguel. Professor Miguel, por favor. Olha, realmente a crença ela é de extrema importância, porque a partir da crença vem todo o comportamento humano. Então, crenças e valores representam um sistema de sustentação e motivação para todo o comportamento humano. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós... as nossas empreitadas pelo mundo dependem da nossa crença. Muito bom, muito bom. Professor Miguel, e o senhor poderia nos dizer, por favor, em que momento de nossas vidas nós vamos construindo as nossas crenças? Eu quero reportar um pouquinho, voltar um pouquinho no tempo, para mostrar que a crença, ela modifica. As crenças se modificam ao longo do tempo. Ela começa na primeira infância, né? Lá com os pais, quando a criança começa a ser ensinada, porque quando ela nasce, ela não tem crença nenhuma. As crenças vão sendo implantadas na criança, né? E para ilustrar que a crença muda ao longo do tempo, a gente volta um pouquinho no tempo, lá no século XVI, na região da Borgonha, na França, onde eles acreditavam que os bichos tinham motivação própria. Ou seja, os bichos tinham intencionalidade, né? E tem o caso de um porco, que era uma porca, que ela matou um menino de 5 anos. Ela estava lá cuidando dos filhotes, e o menino se aproximou, ela entendeu que era uma ameaça, atacou o menino e matou esse menino. Então, a porca, ela foi a julgamento, foi no tribunal, foi julgada como se fosse um ser humano. Foi condenada à morte e foi enforcada. Era a crença daquela época. Olha só, que interessante. E é assim, né? Toda sociedade tem suas crenças, né? Tem suas crenças e, por exemplo, a crença de que o céu é azul porque Deus criou o céu azul. Isso é uma crença, né? Uhum. Sabe-se que não é isso. É o espectro da luz, da decomposição da luz, o espectro das cores, né? Uhum. Em todo o tempo da Idade Média, acreditava-se que se a pessoa fosse amaldiçoada por uma bruxa, naquela época tinham bruxas, né? Se ela fosse amaldiçoada pela bruxa, ela ficaria doente. Então isso era uma crença também da época, né? Tem o caso da licantropia. A licantropia é a crença de que o homem virava lobisomem, a crença do lobisomem, isso também na Idade Média, né? Hoje a licantropia se refere ao termo da psiquiatria, que é um distúrbio, é uma patologia que é rara, né? Ela é rara,
Mas nessa patologia, o homem, a pessoa pensa que é um animal, ou que foi transformada num animal. Evidente que aí já se trata de uma crença doentia, né? Associada a uma patologia rara. Olha só, muito interessante. Edu, no seu trabalho no dia a dia como coach, você consegue entender e se aprofundar um pouco mais nas crenças das pessoas? E assim, você consegue trazer à tona, né, o motivo pelo qual determinadas pessoas agem de determinadas maneiras? Sim. Você poderia falar um pouco para nós sobre isso? Sim, o que acontece, por exemplo, é a crença hereditária, né? Você acaba herdando. Então, nesse processo, ou nessa situação, você acredita naquilo que seu pai, sua mãe acreditou, né? Então você acaba não refletindo, não decidindo muito sobre a sua crença, né? Você só tem um modelo ali que foi seguido previamente pelos seus antepassados e você está só dando sequência, né? Ali. Então às vezes você não tem muito pertencimento com aquela causa, né? Aquela crença em si, mas como, né, familiarmente, culturalmente, a família sempre teve aquela crença, então você segue, né, o fluxo daquela crença, mas não porque você determinou alguma coisa assim. Edu, você teria algum exemplo para dar para nós, assim, de uma crença que a pessoa seguiu um caminho e depois ela descobriu que ela seguia aquele caminho por conta daquela crença? Bom, hoje, por exemplo, as crenças, elas são provenientes de várias vias, mas por exemplo, a religião, né, é uma crença que ela interfere bastante. Que às vezes vem até da família, né, sim, Edu? Toda a família, né, tá dentro daquele contexto sim, religioso, sim, né? Sim. E a pessoa assume aquele contexto desde pequena, sim, e continua seguindo naquela religião, que muitas vezes ela nem sabe se é aquilo que ela quer exatamente. Porque ela nunca conheceu uma outra religião ou uma outra forma de pensar. Exato, né? Exato. E aí você vai ter, por exemplo, uma crença religiosa, né? Você vai ter uma crença familiar, no caso. Então é aquilo que a família sempre acreditou, né? Então a família acreditou que o sucesso profissional vem através de uma boa faculdade de Direito, ou de Medicina, ou de Engenharia, né? Nas famílias mais tradicionais. Então também é uma crença familiar, né? Ok. Então a crença ela vai tomando, digamos assim, os seus rumos, né? Então você vai ter uma crença que vai vir de uma via religiosa, outra familiar, outra social, outra dos seus amigos mais próximos. Então todos os amigos falaram que você tem que fazer uma viagem para Disney. Então é uma crença que você também, exato, você adotou dos seus amigos ali. Então você vai montando, né, o seu leque de crenças, né? Então elas se formam de várias vias, né? Edu, então nesse sentido, você está querendo dizer que muitas vezes, por exemplo, você deu um exemplo dos cursos. Então às vezes você tem um cliente que ele está fazendo engenharia. Sim. Mas porque os pais sempre colocaram na mente dele, ou porque ele já tem um pai engenheiro, né? E ele acabou sendo levado por essa crença de que isso seria o melhor caminho para a vida dele. E quando ele está fazendo o curso, ele descobre que não é exatamente aquilo que ele quer. Isso. Tá? Então você está querendo dizer assim, que por conta daquela crença, ele foi fazer um curso que ele não queria fazer. Mas ele foi fazer para satisfazer a família. Só que isso está tudo no inconsciente, ele não sabia exatamente que ele não queria fazer engenharia. Até então, ele estava, né, decidido a fazer engenharia como se fosse a própria opinião dele, o próprio desejo dele. Né? E depois ele descobriu, começou a se sentir insatisfeito, não ia muito bem no curso, não gostava muito da disciplina. E de repente, com o trabalho de coach, ele descobriu que não era aquilo que ele queria para a vida dele. Exato, é isso que você está dizendo. Isso na crença profissional. Então você vai ter as outras crenças, né? Então assim, você acredita no quê? Eu acredito que para ter uma vida equilibrada você tem que ter
um bom trabalho, uma boa família, um bom lazer, né? Então essas são as crenças básicas. Nem todas as pessoas vão, digamos assim, como é que eu posso dizer? Elas vão equacionar as crenças, né, com essas opções, né, de bem-estar. Então até o bem-estar ele vem de uma crença, né? O que é bem-estar para você? A minha família diz que bem-estar é isso, né? É você ter dinheiro para viajar ao mundo. Os meus amigos dizem que bem-estar é você trabalhar pouco e tomar muita cerveja, né? Então você adota ali o seu, digamos, o seu leque de crenças, né? Então isso tudo é muito equacionado e também não é certeza de que as suas crenças elas vão exatamente estar alinhadas com aquilo que você quer ou aquilo que você precisa. Então nesse caso ele chegou à conclusão de que aquela crença anterior ela não está satisfazendo de fato as necessidades, as demandas, né, dele. Aí seria o momento de trocar de crença. Aí ser rápido e já trocar de crença, porque normalmente, Edu, ela aparece como uma insatisfação, né? Assim, a pessoa está insatisfeita com aquele, vou voltar ao curso de engenharia, porque é o que eu estava falando agora há pouco, ela percebe que ela não está indo bem no curso, porque ela não gosta das disciplinas, ou até não gosta de matemática, né? E de repente ela fala, puxa, não é isso que eu quero, e começa a bater uma tristeza nela. Normal. Muitas vezes, né? Porque ela não sabe que caminho seguir. Né? Porque aquilo está no inconsciente dela. Puxa, por que eu não estou indo bem nesse curso? Por que quando eu estou aqui eu não estou feliz? O que está acontecendo comigo? Eu estou trazendo muito esses exemplos, amigos, porque isso acontece com todos nós em todos os momentos da vida, né? Às vezes nós estamos insatisfeitos com alguma coisa, mas a gente persiste naquilo porque nós aprendemos que aquilo era o melhor para nós. Mas quando na verdade aquilo muitas vezes vem da crença familiar, vem de uma crença social, como o Edu colocou agora, de viajar para Disney, né? Eu nunca estive na Disney, por exemplo, e eu nem gosto da Disney, estou dando um exemplo, tá? Mas eu quero ir para Disney porque as pessoas vão e dizem que é gostoso, dizem que é bom ir para Disney, tá? Então uma crença social do que aquilo realmente é bom, tá? Então assim, em que momento a gente deve descobrir, né? Ou então procurar fazer um levantamento, um aprofundamento, se aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou caminhando, né? Se aquilo que eu tenho feito até então está me fazendo feliz ou não. Vem do seu coração. Seu coração está feliz com aquilo que você está fazendo? Você está fazendo aquilo com prazer ou você está fazendo aquilo por obrigação porque alguém te falou que é importante que você faça? É claro que nós não podemos confundir as duas coisas, né? Olha, eu tenho que estudar. Isso daí é bom para mim, depende. Eu estou no ensino médio, tenho que aprender física porque é importante para mim naquele momento. Eu posso não gostar, mas eu não tenho como fugir. Aquilo faz parte do currículo, né, do ensino médio. Então, mesmo que eu não goste, que eu não entenda, eu vou ter que fazer um pouco de esforço, pelo menos para conseguir passar de ano. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu terminar o ensino médio e fazer um curso e fazer uma faculdade que eu não gosto de fazer, mas porque meus pais me insistiram, né, para que eu a fizesse, ou então porque um grande amigo foi fazer e eu achei que era bacana, ou todos aqueles meus amigos daquele meu grupo foram fazer aquele curso. Meus amigos foram fazer informática, mas eu não gosto de informática, então por que eu tenho que estudar informática? Né, fazer uma faculdade de informática. Hoje a gente percebe muito isso. As pessoas estão fazendo, por exemplo, determinado curso, mas porque os amigos estão fazendo, porque é moda fazer aquele curso, mas muitas vezes ela não gosta daquele curso, ela insiste em fazer e surge a insatisfação. Por quê? Porque não é aquilo que ela quer para a vida dela. Então é provável que ela não vai ser um profissional de sucesso. Por quê? Porque ela não está feliz com aquilo que ela faz. Às vezes é muito mais importante você fazer um curso que não está tão na moda, mas que você vai desempenhar depois a profissão com prazer. Isso vai te dar muito mais satisfação do que você persistir em fazer algo que você não gosta. Então pense muito bem antes de você tomar uma determinada decisão com relação, por exemplo, a um curso, a uma faculdade. Nós voltamos no próximo bloco. Obrigada.
Olá pessoal, estamos voltando com o nosso programa, o Clube do Sucesso. É um programa que visa a formação humana do ser humano, para que a cada dia ele possa estar mais feliz, que ele possa estar mais próximo do sucesso dele. Esse programa, ele tem um patrocinador que faz parte do programa, que é a ferramenta do programa, que é o Clube do Bom Atendimento. Esse é o livro do Clube do Bom Atendimento e o curso que deriva desse livro, que deriva essa problemática que nós estamos discutindo aqui nos nossos encontros semanais, ele tem por objetivo preparar o profissional para ingressar no mercado de trabalho ou para melhorar a qualidade do trabalho que ele vem realizando no decorrer da vida dele. Porém, por falta de conhecimento de algumas crenças, ele acaba perpetuando determinados erros que têm prejudicado a vida dele. Então, se você quer melhorar sua condição de vida, se você quer melhorar sua condição profissional, faça um curso conosco, faça um curso do Clube do Bom Atendimento. O site aparece aí na tela e nós vamos ficar muito felizes de estar atendendo vocês, de estar podendo ajudá-los de alguma maneira. Então, nós vamos voltar a falar sobre crenças, e que é um assunto bastante complexo, bastante difícil. Talvez tenhamos que ter mais programas para falar sobre isso, ok? Então nós vamos falar agora com o professor Miguel novamente. E eu gostaria, professor Miguel, que você nos dissesse em que momento a crença do casamento ela é interessante na formação do ser humano ou não. Em que sentido que eu falo? Às vezes a pessoa, ela cresce acreditando, né? Porque se tem uma crença é porque ela acreditando que a melhor coisa que ela vai fazer na vida dela é casar, que ela só vai encontrar uma realização de vida se ela estiver casada. Tá? Outros não. Outros acreditam que o melhor caminho a seguir vai ser estando sozinho, estudando, conhecendo o mundo, né? Outras mulheres querem ter filho logo cedo. Às vezes na adolescência, no início da adolescência já são mães, né? Porque ela acredita que aquilo vai ser bom para a vida dela. Então, primeiro, professor Miguel, e depois o Edu também vai responder sobre isso. Em que momento a gente pode fazer um trabalho profundo para entender se essas crenças, todas essas que eu falei agora, se elas estão ajudando ou não, se é isso mesmo que a pessoa quer para a vida dela, ou se ela está sendo levada por um imediatismo, por crenças sociais, por crenças familiares, por crenças culturais, enfim. Em que momento a gente pode fazer um levantamento, um aprofundamento e descobrir se a gente está caminhando, né, para um lugar bom, satisfatório ou não? Bom, são as crenças que fornecem a motivação e a sustentação para os comportamentos. E no caso do casamento, que ele é uma instituição social, é evidente que ele tem um peso muito grande em toda a estrutura social. E, sobretudo, as mulheres, as meninas, as moças, né, elas sonham com esse casamento. A história do príncipe encantado, né, então vai aparecer o príncipe encantado, depois, na verdade, é o sapo. E elas têm esse sonho, e algumas, não poucas, né, elas chegam até a ser mães antes do casamento. Aí é uma inversão, colocou a carroça na frente do cavalo, e é evidente que vão aparecer várias consequências, vários problemas serão decorrentes dessa inversão de comportamento. Mas ele tem a sua importância, tem a sua relevância, né? Ele é a base da família, então o casamento, se ele for bem realizado, bem encaminhado, ele pode ser bem consciente, né? Bem consciente. Pode ser bom, vantajoso. Entretanto, como o casamento é uma instituição social, é um campo aí delicado, um campo que a pessoa deve pensar bem, né? Com quem ela vai casar, quando ela vai casar, ter uma noção bem consciente, bem clara dessa sintaxe,
dessa colocação do tempo, no tempo, né? Quando, como, com quem, quando, tudo isso são perguntas importantes para a pessoa refletir. Ok. Professor Miguel, por exemplo, às vezes a gente caminha aí pela rua tal, e a gente encontra muitas adolescentes, moças de 12, 13 anos, já grávidas, né? Você acredita que existe uma crença grupal por trás disso, que a leve a ficar grávida num momento tão delicado da vida? Então, eu acho que isso aí cai mais, não é tanto no campo da crença, quanto mais no despreparo, né? Essa menina, naturalmente, não foi bem orientada, não foi bem ensinada, né? Não foi bem preparada. Então isso acaba acontecendo, sobretudo hoje que os jovens têm, eles falam, casa aí, junta aí, se não der certo, né? Não tem assim uma responsabilidade consciente do que isso representa e do que isso pode acarretar na vida deles, né? Então acabam sendo vítimas. Não podemos dizer, então, que eles estariam precipitando um determinado momento da vida? Ah, sem dúvida. Né? Porque se a gente fosse colocar na linha do tempo, né, a gravidez seria melhor lá pelos 25 anos, 30 para frente, né? Já que ela vai ter que estudar, ela vai ter que fazer uma faculdade, depois ela vai ter que se colocar no mercado de trabalho, né? Então existe uma caminhada longa, né? Então quando ela faz isso, ela está interrompendo esse processo. É uma inversão entre o ter e o ser. Primeiro ela precisa ser mãe, para depois ter o filho. Está correto o contrário. Primeiro ela tem o filho, depois ela vai tentar ser mãe. Inverteu. Tá. Mas a questão profissional, né? Porque ainda nesse sentido, a questão profissional passa a ficar para segundo caso, quando na verdade deveria ficar no primeiro caso. Né? Porque se ela está invertendo, né? Ela está deixando de tratar dos assuntos básicos para a vida dela, que é estudar e trabalhar. Né? Então, se ela vai ter um filho, provavelmente ela vai ficar alguns anos sem conseguir estudar corretamente, sem conseguir entrar no mercado de trabalho. Isso vai trazer um atraso para a vida dela. Né? Então, nesse sentido, ela está se prejudicando muito. Então, que pergunta a gente poderia sugerir para essas adolescentes que fizessem antes de ficar grávida? Né? Às vezes ela vive num contexto onde ela tem muitas amigas que estão grávidas, mais ou menos da mesma idade. Né? Até por isso que eu coloquei agora há pouco aí atrás sobre a questão do grupo social, né? Às vezes é uma moda, todo mundo fica grávida ali, aquele grupo com o qual ela compartilha o tempo todo, as garotas estão ficando grávidas com 12 anos. Né? Às vezes é uma questão de subsistência, ficar grávida, porque ela acredita que o marido vai sustentá-la pro resto da vida, como também não é verdade, né? Também é uma ilusão, também em cima do complexo de Cinderela, né? Porque ela acredita que ela vai ter um homem que vai sustentá-la a vida inteira, quando na verdade ela está puxando, né, um problema muito sério para ela, muito precocemente. Lógico. Não é verdade? Porque ela está com 12, 13, 15, 16, enfim, né? Uma idade muito jovem quando ela deveria estar se preparando para o futuro melhor. E como seria? Estudando, né? Depois trabalhando. Então ela está de uma certa forma anulando essa fase da vida dela, né? Para ser mãe tão precocemente. Então a gente poderia sugerir, dar uma frase para elas, para que elas pudessem refletir sobre isso, para aquela que ainda nem é mãe e que está pensando em ficar grávida na adolescência. Que frase a gente poderia soltar para elas agora? Uma frase? Para que ela pudesse refletir a respeito. Ela teria que ter, a palavra seria cautela. Ela tem que ter consciência do que ela está fazendo e tem que estar sempre atenta. Tem uma história que pode ilustrar bem. Eu conheci um rapaz. Ele trabalhava com um garçom. Ele era um garçom muito, muito comunicativo, de boa aparência, né? Bonito e muito mulherengo.
Então ele contou para mim o seguinte, que ele já tinha aí mais de 10 filhos espalhados pela América do Sul, porque como garçom ele mudava de lugar, né, rapidamente, sempre ele tinha emprego, e ele disse que ele fazia isso porque ele queria deixar bastante filhos no mundo, para representá-lo no mundo, né? E ele conquistava uma menina rapidamente, a menina ficava grávida, e ele prometia que ia casar, e depois ele caía fora. Puxa. Então ele fez isso aí muitas vezes, e eu conheci uma das vítimas dele, que quando ele me contou essa história, ele tinha uma namorada, e um dia eu peguei essa menina, a namorada dele, e comecei a conversar com ela, explicar algumas coisas, né? Mas ela estava muito iludida e não acreditou no que eu estava dizendo, para ela ter cuidado, cautela, né? E não deu outra. Num dado momento, ele caiu fora e ela ficou com o filho. Não sei se valeu a pena ou não, é uma questão para ela julgar, né? Eu acho que não. Eu acho que ela se deu muito mal nessa história toda. Ok, muito bom. Edu, o que você sugeriria? Primeiro eu gostaria que você contasse um pouco dessa experiência, né? Se você já teve uma experiência de uma mulher que engravidou muito cedo, na adolescência, e que isso interrompeu o processo de desenvolvimento profissional dela. Gostaria que você colocasse alguma coisa pra gente. E depois, o que você sugeriria para essa turma que está se envolvendo nessa situação tão precocemente, né? Para essas adolescentes que numa fase tão importante da vida, que a adolescência é tão gostosa, é jovem, tem tanta coisa para fazer de interessante e já está assumindo uma gravidez, né? Que pode mudar completamente o destino dela. Tá? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu conheço, né, um caso de uma amiga que ela teve né, uma gravidez bem precoce e assim, o reflexo é bem, como é que eu posso falar, intenso, né? Então muda muito a rotina da pessoa e tal, então é uma coisa que muda, né, o contexto ali da menina. Então assim, a crença talvez atual é de que ter filho na adolescência, sem planejamento e tal, é uma coisa normal, né? Porque está acontecendo com todo mundo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, assim, é checar, ver se de fato é normal. Né? Ver se o anormal está tentando entrar na sociedade como algo normal. Né? É o primeiro passo. Então assim, todo mundo está tendo filho aqui, todo mundo mas é normal? É normal, mas de fato isso é normal ou está tentando, né? Ou é uma tentativa de se colocar o anormal, né, como normal numa sociedade? Obviamente que no fundo e no final de tudo, quem vai decidir se isso vai acontecer não é a própria pessoa, né? Porque você vai ter aí as suas formas de evitar e tudo mais. Então, é pensar, ver se essa situação é normal. Né? Então, assim, refletir sobre a tal crença. Então, ter filho nessas condições é normal? É uma crença que eu quero para minha vida, sim ou não? Independente do mundo todo, né, tá compartilhando dessa crença. E depois, então assim, esse seria o primeiro passo para você checar a sua crença. Ok. Então, ela precisa ser checada nesse aspecto. E aí depois você vai ter os passos futuros. Né? Então, primeiro ver assim, eu preciso acreditar nisso que todo mundo está vivendo? Ou eu tenho algo melhor para minha vida? Né? Muito bom. E aí... É isso que eu quero para mim? Sim. Né, Edu? Exatamente. Né? Então, assim, não quer dizer que porque todas as pessoas estão fazendo, ou está acontecendo com todas as pessoas, também tem que acontecer comigo. Né? Então, tem que ver. Agora, é óbvio que você vai confrontar o que todos estão fazendo. Então, a sua força de confronto, de mudança, até de acreditar em algo diferente, ela vai exigir de você como é que eu posso falar? Um posicionamento muito forte, porque você está indo contra atitudes e comportamentos sociais dos amigos e tudo mais. Então tem que ver se aquilo de fato é bom para você, né?
E saber, né, Edu, compreender aquele momento, né? E até saber lidar com aquele momento, porque às vezes você fica um pouco intimidado em contrariar teu grupo, né? Porque o meu grupo está todo mundo ficando grávido, né? E como que eu vou fazer isso, né? Como eu vou falar que eu não quero ficar grávida? Então também entra uma outra situação, né? E às vezes eu fico me sinto tão intimidada em enfrentar aquele grupo que eu vou ficar grávida porque eu não quero estar em desacordo com o grupo. E aí tem uma outra questão também, Eli, que às vezes até esse comportamento ele é fomentado pela mãe, pelo pai. Claro. Né? Então às vezes o pai fala isso, né? A mãe fala isso, então se você tiver um filho agora, você vai ter um Bolsa Família, você vai ter isso, você vai... E aí a pessoa, ela acredita num cenário, ela desenvolve uma crença potencializada em cima daquilo, que ninguém tira aquilo da cabeça dela. Então às vezes a família contribui, os amigos contribuem, então ela tem todo o suporte para ela manter aquela crença. Então ela tem que realmente desvincular, saber se aquilo vai ser bom para ela, se ela vai ter estrutura e de alguma forma acreditar que aquele caminho não é a melhor opção para a vida dela, né? Então tem tudo isso. Agora, se ela de fato acredita que aquele é o caminho, quem somos nós, né? Para propor algo diferente, mas tem que avaliar sim. A única coisa que a gente pode falar para encerrar esse módulo é o seguinte: se você tomar uma decisão errada, é você que vai ter o resto da sua vida que conviver com essa decisão incorreta aí. Então, a gente tem que pensar bem nesse sentido. Vale a pena você se arriscar e tomar uma decisão em cima do que o grupo pensa, ou que a família pensa? Pense um pouquinho nisso. Se você tiver um filho numa fase precoce da sua vida, é você que vai ter que assumir isso para o resto da sua vida. Então, pense direitinho se vale ou não vale a pena. Muito obrigada pela atenção. Olá pessoal, muito bem-vindo novamente. Estamos de volta com o programa Clube do Sucesso. Como nós dissemos anteriormente, ele visa preparar o ser humano para uma vida melhor. Nós trabalhamos muito com assuntos que fortalecem a formação humana. Se de repente um desses assuntos que a gente estiver tratando aqui, você desejar mandar uma questão, uma pergunta, um questionamento, então, por favor, olhe o e-mail aí na tela e mande através desse e-mail. Queremos esclarecer também que nós também damos atendimento psicanalítico e nós também fazemos trabalho de coach. De repente, você está se vendo numa situação muito difícil no seu ambiente de trabalho e você não sabe como resolver. Eu acho que nós vamos poder muito te ajudar de alguma forma. Então, entre em contato conosco no telefone 2684-5572. Nós vamos ter muita satisfação, muita alegria em atender você. Hoje nós estamos falando sobre crença e o motivo pelo qual você age de uma determinada maneira. Tudo que nós fazemos na vida está alicerçado em cima de uma crença, em cima de um pensamento, de uma decisão que você tomou em cima de uma experiência. Ok? Agora nós vamos abrir as perguntas para os nossos participantes. E se você tem alguma dúvida, você pode também nos perguntar através desse e-mail que está aí na tela. Ok? Lu, qual é a primeira questão? Olha, o Bernardo Baena, aqui da freguesia do Ó, fez a seguinte pergunta: se a pessoa identifica a crença negativa, mas mesmo assim tem dificuldade de mudar ou de se livrar dela, o que ele deve fazer? Ok, professor Miguel, o que você sugeriria para esta pessoa, para o Bernardo? Já está partindo do pressuposto que identificou a crença, né? A crença foi identificada. Que é o mais difícil, né? É um passo importante, né? Já está identificado. Agora, parece que a pergunta supõe que não está conseguindo mudar, né? Não está conseguindo. Ele entendeu a crença, ele encontrou a crença, mas não conseguiu ainda mudar essa crença, que tem prejudicado a vida dele. Bom, se ele não está conseguindo mudar, por ele mesmo não vai conseguir mesmo, né? Então ele vai precisar de ajuda. Ele vai precisar de um coach, vai precisar de um psicólogo, de alguma pessoa que o auxilie nessa importante tarefa aí, empreitada de mudar a crença. Porque enquanto ele não mudar essa crença, ele vai continuar com o problema. Ele vai ter que dar um jeito de mudar, e se não consegue mudar sozinho, vai ter que pedir ajuda.
É isso. Ok. Edu, o que você sugeriria para esta pessoa que encontrou a crença negativa que ela tem, mas ela ainda não conseguiu mudar essa crença? Então ela continua tendo problemas por estar em constante contato com essa realidade, com essa crença negativa com a qual ela convive. Bom, primeiro, parabenizar quem chega nesse nível, né? De identificar a crença, ou seja, comparar e ver essa crença aqui, ela não está sendo boa para minha vida. Então ela ter essa ousadia, digamos, de comparar a crença dela com alguma outra em paralelo, espelhar essa crença dela para poder chegar a essa conclusão de que a crença não está prestando. E aí ela ter coragem de, né, romper, soltar com aquela crença. Falar, eu preciso de partir para uma outra. Como se ela estivesse entrando numa loja, né? Loja de crenças. E crença, essa aqui não me serve mais, tá velha, não deu certo. Qual que eu vou? Eu vou para essa, vou para a do meu pai, vou para a da minha mãe, eu vou para vou escolher aquela do meu amigo que deu sucesso, da minha irmã que deu sucesso, alguma outra eu vou partir. E aí, para ele chegar nessa outra, ele pode fazer um exercício, né? Então, ele pode, né, aí na sua casa você pode escrever exercício 1, né? Por que eu estou me desvinculando da minha ex-crença, da minha crença anterior? Porque ela não presta, porque ela me deu isso, ela me deu aquilo, me deu aquilo outro. E qual crença eu estou buscando? Então, seria o seu testamento de aquisição de uma nova crença. Estou buscando uma nova crença porque eu viso esse contexto, eu quero isso para minha vida, eu quero aquilo outro. Quando você coloca no papel, você coloca como um testamento, você está verbalizando suas ideias, suas intenções, aquilo fica muito mais claro para você em termos de objetivo, aonde você quer chegar com aquela sua nova crença. E aí eu diria para o nosso amigo, nossa amiga, fazer esse exercício, né? Então, parabenizar, como o professor falou, né? Esse estágio que você chegou de comparar as crenças e ver que aquela que você tem no momento já não te atende mais, tomar ali a sua dose de coragem para partir para uma nova. Entra na lojinha de crença e vai atrás de uma nova. Pode ser da minha mãe, do meu pai, do meu amigo, de uma pessoa que deu certo, e vai em busca dessa. Escreve porque você está abrindo mão da crença anterior e se prepara para essa nova que você está buscando, né? Nossa, muito bem colocado. Então, amigos, o que acontece? Qualquer mudança na vida, ela causa um desconforto, né? Porque nós estamos acostumados a agir de uma determinada maneira, e quando nós temos que mudar essa maneira de viver, isso traz uma certa preocupação, uma certa ansiedade, né? Puxa, eu vou deixar de seguir esse caminho, até agora eu segui esse caminho e me dei bem, ou assim, eu estou numa situação confortável, mesmo que eu não esteja infeliz, mas eu estou numa situação confortável. E isso faz com que eu continue agindo da mesma maneira. Então o Edu fez uma colocação muito importante, você precisa de coragem. Então você tem que fazer uma pergunta para você. Até que ponto eu quero continuar com essa vida que eu tenho? Ou seja, continuar perpetuando, vivendo em cima dessa crença negativa que eu tenho vivido até então? Ou eu quero seguir um novo caminho? A decisão vai ser sua. Você vai dizer onde você quer chegar na sua vida, tá? Você identificou essa crença negativa, você vai ter que sempre se fazer uma pergunta. Eu quero mudar mesmo? Se eu quero mudar, se eu quero ter uma vida melhor, se eu quero ir de contra o meu sucesso, se eu quero começar a fazer coisas que me deixam mais feliz, que me tragam paz, que me tragam tranquilidade, que me tragam satisfação, eu vou ter que mudar essa crença. Então você vai decidir o que você quer para a sua vida. Agora você tem que ter muito bem claro uma coisa, você não vai poder continuar nessa mesma situação e daqui a alguns anos você lamentar porque você continuou nela. Porque o que a gente percebe muitas vezes, né, Edu e né, professor Miguel, é que assim, a pessoa sabe que ela quer mudar, que ela precisa mudar, mas por uma situação de conforto ou até de medo, ela continua na mesma situação. E depois de alguns anos, ou muitos anos, dependendo da idade da pessoa, ela começa a reclamar, a se sentir insatisfeita, né? Oh, nossa, eu podia ter mudado a minha vida, eu não mudei. Então, ela vai ser uma pessoa infeliz. Vai chegar um determinado momento da vida
que ela já não vai ter mais como mudar. Às vezes até poxa, ela viveu 20 anos, ela estava já insatisfeita com a crença. Ela deixou chegar nos 60, nos 70, para se arrepender de não ter mudado. Isso vai te deixar infeliz. Porque vai chegar um momento que você vai pensar, eu não tenho mais como mudar. Eu deixei passar muito tempo. Isso vai te trazer uma insatisfação muito grande. Então você vai ser uma pessoa que você conversa com as outras pessoas, mas você sempre dá uma opinião negativa sobre aquilo que a pessoa está fazendo. Por quê? Porque você vai estar colocando para fora a sua infelicidade, a sua insatisfação. Então eu deixaria uma perguntinha para você responder, né, nos próximos dias, para você pensar melhor. Você quer ser feliz ou não quer ser feliz? Se você quiser ser feliz, felicidade eu estou dizendo, amigos, no sentido mais amplo, no sentido de encontrar o caminho do sucesso, tá? Lógico que no caminho do sucesso você vai ter dificuldades, mas você vai estar feliz por estar lá, porque para você ter chegado até lá, você enfrentou uma série de dificuldades, então você está feliz por estar lá. Então você vai ter que responder para você, você quer ser feliz ou não quer ser feliz? Se você quiser realmente ser feliz, você vai ter que ter essa coragem que o Edu falou hoje aqui, tá? Porque só assim você vai conseguir mudar a sua vida, mudar essa crença negativa e seguir para uma vida melhor. Eliane, engraçado que em relação à crença, a pessoa jamais erra. Porque, como dizia Henry Ford, né? Se você acredita que pode ou que não pode, você está igualmente certo. Porque você acredita nisso. Exatamente isso mesmo. Então, o que você acreditar vai ser a sua vida. Então, você precisa realmente decidir em que você quer acreditar, em que caminho você quer chegar, em que caminho você quer seguir adiante na sua vida, para o seu sucesso, né? Isso daí vai ser uma decisão sua, ok? Vamos para a próxima pergunta? A Kelly de Várzea Paulista, olha onde está chegando o programa. A crença pode ser impeditiva de se chegar a um objetivo? Ok. Edu, você poderia começar a responder essa questão? A crença determina fronteiras, né? Uhum. Então você tem ali as fronteiras que são delineadas, determinadas, conforme a sua crença ela estabelece. Então aquele campo de alcance ele está totalmente atrelado à crença, né? Se você acredita em X, é o X que está para você e você para aquele X. Se você acredita no Y, é o Y que está para você. Se você acredita num quadrado, um quadrado está para você, você está para o quadrado. Se você acredita numa circunferência, assim também é. Então, você tem que equacionar, né, essa sua crença para que você se abra para receber aquilo que a sua crença pode te dar, porque ela trabalha nessa via, né? Uhum. Então ela pode não te dar exatamente aquilo que você espera, mas a sua expectativa é gerada em cima daquela crença que você adotou, né? Então tem você acaba tendo, digamos, essa relação. E o interessante disso é que no contexto assim, digamos, macro, né? A sua crença ela acaba de certa forma deixando você um pouco atrelado, né? Ao seu destino e a tudo aquilo. Não. Como é complexo, né? E profundo isso daí. Sim. A pessoa pode também examinar um pouquinho a crença, né? Tentar descobrir se é uma crença habilitante ou limitante. Se for uma crença limitante, não vai dar certo, vai limitar mesmo. Ela tem que procurar discernir entre esses dois tipos de crença. Mais alguma coisa? Quer falar sobre isso? Tá. Quer falar mais alguma coisa? Eu diria até que, por exemplo, nesse comparativo de crenças, né, você pode eventualmente adotar como eu falei, né, anteriormente, você pode adotar uma crença de um amigo, de um familiar e de alguma outra pessoa. E esse adotar de uma nova crença, ele vai te projetar para um novo ser, para uma nova pessoa. Então você vai ser o estranho da família. Ah, mas ninguém aqui nessa família acreditou que mercado financeiro era um bom caminho. Por que você vai acreditar nisso?
Não, lembra? Aquele seu tio trabalhou no banco e ele foi falido. E agora vem você com essa nova crença. Então, a nova crença, ela te projeta para um novo mundo onde você se encontra no novo eu. Então, você vai ser um estranho na família, você vai ser um estranho nos amigos, porque você está acreditando em algo diferente. Claro. Você está rompendo os conceitos de crença daquele grupo. Você está mudando, né? Exatamente. Pode ser um grupo familiar, pode ser um grupo de amigos, pode ser um grupo religioso, pode ser qual for. O romper de crenças te faz se tornar um estranho no ninho. E você tem que estar preparado para isso. Né? Então tem que saber que o romper da crença vai te fazer ser diferente, vai te fazer ser único. Mas, como a gente mencionou aqui antes, isso tudo, só quem tem que decidir, quem pode decidir é você. Né? Só você tem esse poder decisório. E como o professor disse, na sua crença você nunca vai estar errado, porque se você acreditou de fato que aquele era o melhor para a sua vida, você então está certo. Então tem que tá certo, isso. Mas é coisa da errada. Exatamente, exatamente isso. Você pode estar, mesmo dando certo, você pode dar errado, mas aí volta aquilo que eu falei, você está numa lojinha de crenças. Deu errado? Abre mão. Vai para a segunda, para a terceira, para a quarta. Uma hora você vai encontrar a sua crença. Se espelha num amigo, conversa com uma pessoa que teve uma crença de sucesso para você, então, comprar aquela crença também. Né? Uma hora você vai equacionar o seu leque de crenças funcional. Aquele que vai te dar o sucesso. Né? Então é isso. Quer dizer, se você quer exatamente descobrir se você não está deixando de fazer alguma coisa por você ter uma crença limitante, eu sugeriria que você fizesse algumas perguntas naquele momento em que o desejo aparece e você deixa de fazer aquilo. Vamos trazer alguns pontos aqui. Por exemplo, você tem vontade de aprender o alemão, o idioma alemão. Você vai pensar assim, puxa, eu gostaria tanto de falar o alemão. De repente você vai pensar, puxa, mas é difícil. Nossa, eu não conheço ninguém que fale alemão. É um idioma muito difícil. Eu acho que eu não vou aprender. Eu acho que eu não vou ter condições de aprender. Acho que eu não vou ter capacidade de aprender. Isso é uma crença limitante. Ou seja, você está deixando de ir atrás do seu sonho, tá? Porque você está achando que você não vai ter condições de aprender aquilo. Então, amigos, vejam direitinho se nas suas decisões você não tem crenças limitantes que estão impedindo vocês de seguir um caminho positivo. Ok? Olha, eu estou com vontade de aprender a dirigir. Ai, mas eu tenho medo. É horrível, o trânsito é horrível, é tudo perigoso, eu posso ser roubada no trânsito. Ai, comprar um carro está caro. E aí você vai deixar de aprender a dirigir. Isso é uma crença limitante. Né? Você está deixando de aprender, de fazer algo que é bom para você, porque o medo está te impossibilitando, ou outras razões, certo, Edu? Sim. Então veja exatamente se nos teus momentos, nas suas decisões que você deixa, você abre mão de alguns sonhos, se essas crenças limitantes não estão te impedindo de seguir mais longe. Tá. E posso só passar um exercício aqui para eles entenderem exatamente o que a gente está falando? Às vezes pode ser difícil, né? Saber se você está aí envolvido numa crença limitante ou não. Mas um exercício prático que ajuda é você escrever assim: eu quero tal coisa, mas não consigo porque. Então essa é a estrutura, tá, da frase. Eu quero tal coisa, mas não consigo porque essa é a sua crença limitante. Okay, é ali que você vai focar. Então é ali que você vai ter essa inspiração. Então ótimo. Então qualquer desejo que você tiver e você não tocar adiante, sugiro que faça esse exercício aqui do Edu, para você realmente encontrar o motivo pelo qual você não está levando isso adiante. Certo, Edu? Sim, às vezes aí nessa reflexão, às vezes você vai ver que é possível. E aí, ou você vê que realmente, de fato, é totalmente impossível. Mas essa reflexão, ela vai te dar um parâmetro para você ajustar a sua crença. Exatamente. E não pode esquecer do bom senso também, né? Sempre ter o bom senso. Se eu sou um cara que tem 1,70 m de altura
jamais eu posso acreditar que eu vou jogar basquete na NBA. Exato, exato. Você pode praticar um outro esporte, né? Pode praticar tênis, praticar outro esporte, mas o basquete vai ser meio difícil. Né? Vai ser bem difícil. Ok, amigos, muito obrigada pela sua atenção.